Bom dia, pessoal. Bom dia. Saudade de vocês. Ó, aconteceu o seguinte, deu um BOzão, eu filmei tudo isso, só que daí filmou só uma parte, então eu não vou fazer de novo. Eu vou passar por cima de tudo que eu falei, que eu já tô cansada, tá? Desculpa, mas essa tecnologia também me estressa. Calma, que daqui a pouco eu vou inventar outras coisas. Ó, tá vendo, né? Mas por enquanto é o que eu tenho, tá bom? Vamos nessa, então? Primeiro, nós estamos resolvendo um sistema, tá? Um sistema. Deixa eu ficar pra cá, senão dá sombra. Um sistema linear. Tá na nossa aula 3. Ó. Tomara que não tenha saído do foco, hein? Tá na nossa aula 3, tá bem? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, aqui tá o sistema, tá? Então, ele tem um x menos um y, tal, tá vendo o sistema aqui? Aí, o que a professora fez? Eu peguei esse sistema e coloquei através de matriz, com o cuidado do quê? Com o cuidado de colocar x embaixo de x, coluna de y, coluna de z, coluna de w e coluna do termo independente. Tá bem até aí? Muito bem. Tá, então não quer? Vamos arrancar. Não me estressa, né? Pra não estressar a gente. Pronto. Daí, eu preciso escalonar. Então, esse 1 aqui, abaixo dele, tudo tem que ser 0. Lembram disso? Como é que eu vou fazer para zerar aqui se é 2? Eu vou pegar a linha 1, vou multiplicar por menos 2 e vou somar com a linha 2. Tá vendo? Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Mais 1, 3. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Tá certo? Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Aqui dá 0 e aqui dá 0. Tudo bem até aí? Que mais? Aqui eu vou fazer menos 2 vezes menos 1, que dá 2, tá certo? Que com menos 2 dá 0. Entenderam por quê? E menos 2 vezes menos 1 dá 2, com menos 2 dá 0. Beleza. Na próxima linha, tá vendo aqui, ó? A mesma coisa. Só que como eu já tenho 1 e menos 1, ó, aqui, e o meu objetivo é zerar aqui, então basta somar. Então, quando eu somar aqui dá 0, quando eu somar aqui dá 1, quando eu somar aqui dá menos 2, aqui dá 0 e aqui dá 0. Eu tenho que zerar essa. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 3 e vou somar. Tá certo? Então, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Mais 0 dá 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Mais 0, menos 6. Menos 3 vezes 1, negativo, dá 3 positivo. Com 3 negativo dá 0. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. Com 3 negativo dá 0. Consequentemente, esse objetivo foi alcançado. Próxima linha, à direita do primeiro 0, tenho 3. Então, eu tenho que zerar o que está abaixo dele. Então, como que eu vou zerar aqui? Essa é uma ideia minha, tem muitas formas de resolver. Já dava para resolver direto esse sistema daqui a pouco, mas eu achei melhor ir bem devagar para você enxergar o que eu quero apresentar. Menos 1 multiplicado por 3 dá menos 3. E 3 vezes 1 dá 3, quer dizer, menos 3 mais 3 dá 0. Menos 1 vezes menos 6 dá 6. E 3 vezes menos 2 dá menos 6, deu 0. Multiplicar por 0, somar com 0 dá 0. Multiplicar por 0, somar com 0 dá 0. O que aconteceu? Uma linha nula. Certo? Tá. A de baixo é só fazer o quê? Essa menos essa. Então, linha 2 menos linha 4. Então, quando eu fizer esse menos esse dá 0. Esse menos esse, muda o sinal desse para mais, dá 0. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Linha nula de novo. O que significa uma linha ser nula? Uma linha ser nula significa que qualquer valor para x, y, z e w que eu coloque, valida o termo independente. Então, nós fazemos o quê? Nós simplesmente ignoramos ela e voltamos na nossa matriz, que agora tem 2 equações, tá certo? E 4 incógnitas. E já está escalonada, porque não tem mais o que escalonar.
Uma matriz, né, que tem 2 equações e 4 incógnitas, nós dizemos que o sistema é um sistema SPI, é um sistema possível, mas ele é indeterminado. Por que ele é indeterminado? Porque a diferença entre 2 e 4 é 2. Nós temos 2 variáveis livres. O que significa isso? Significa que a partir do momento que eu escolher 2 variáveis para assumir qualquer valor, tá certo? Elas vão gerar o valor das outras que nós chamamos de dependentes dela. Por exemplo, quando eu voltar na segunda equação, eu vou tirar o y em função do z, porque eu quis. Se você quiser tirar o z em função de y, você tira, né? Lembra que eu falava, o problema é seu, né? Mas é uma forma carinhosa de dizer que você tem liberdade para você raciocinar e pensar do seu jeito. A professora tirou o y em função de z, então z é uma variável livre. Então z é uma variável livre. Z assume qualquer valor, tá certo? E se z assumir o valor 0, o y é 0. Se z assumir o valor 1, o y é 2. Se z assumir o valor 10, o y é 20. Tá, aí eu vou chamar a primeira equação que eu coloquei aqui, tá vendo? A primeira equação que eu coloquei aqui, ó. E aí, o que eu fiz? Eu substituí o valor de y por 2z, tá vendo? É que eu copiei de novo essa linha quando eu estava explicando da primeira vez, e aí eu não quis riscar. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 2z aqui, ó. O que eu tenho, então? Que x menos w igual a menos 1. Aí eu tirei o x em função de w. Então, o que x é? W menos 1. Consequentemente, w é a segunda variável livre que eu escolhi. Podia ser o contrário, podia ser w em função de x, mas eu quis x em função de w. Então, como é que ficou minha solução geral? X, que é w menos 1, y, que é 2z, z é z e w é w. O que significa? Que conforme eu rodo z e w, eu encontro valores que vão me dar soluções, N soluções. A professora escolheu uma solução. Eu escolhi uma. Por exemplo, eu sugeri o quê? Que z e w fosse 0. Ó, se z é 0, 2 vezes 0 é 0. Então, y é 0. Se w é 0, x é w menos 1. Então, x é menos 1. Essa solução, se você voltar no seu sistema anterior, no seu sistema original, que era esse daqui, ó, lembra? Se você substituir o x por menos 1, o y por 0, tá certo? O z por 0 e o w por 0 vai validar a primeira equação, vai validar a segunda, vai validar a terceira e vai validar a quarta. Então, ele é um sistema que admite infinitas soluções. Você precisa me dar a solução geral, que eu chamo de SG. Ó, gente, não é fácil não, hein? E também você pode dar soluções particulares. Nos problemas que eu postei, e naquele problema do frango, da galinha lá, você tem um sistema SPI, só que como ele é um problema real, eu preciso saber quantas aves tem, não é? Quantos frangos, tal. Então, das infinitas soluções, você vai ter que dar aquelas que respondem ao seu problema. Esse é nosso objetivo agora. O nosso objetivo é, depois de você entender todo o processo, nós vamos começar a modular problemas que fazem com que você respondam as perguntas que nós precisamos na prática, tá bem? Então, gente, um beijão para vocês todos, saudades de vocês, tá? Tchau!